Por favor, Ana Marie, 5 minutos. Boa noite a todos e agradeço a participação nesse momento tão importante. E vou começar dizendo que nós fizemos, em 2006, houve um prêmio, não era propriamente um concurso, mas era como se fosse, para se pensar justamente a tal cicatriz urbana do elevado Costa Silva. Nesse momento, nós participamos, organizamos uma equipe grande, enorme, constituída por 32 pessoas, ligadas à Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, e os autores, arquitetos, eram que eu coordenei essa equipe, além de mim, Vera Santana Luz, professora convidada da PUC, Hector Villeca, professor do Mackenzie à época, Tito Livio Fracino, Flávio Marcondes, e tínhamos como consultores importantíssimos na área de águas, Renato Zúculo e Cláudio Macedo da Sistran e Dioeta da área de zoneamento. Basicamente, a nossa posição de início era a ideia do desmonte por entender que a cidade comete erros, e não é só São Paulo que comete erros, várias cidades do mundo cometem erros, como o deputado acabou de mencionar, numa situação muito mais trágica, né, que foi o Muro de Berlim, porque com uma instância política da pior possibilidade, né, imaginável. Mas, então, a nossa postura de início era defender o desmonte do Minhocão. Entretanto, em 2006, como ainda hoje, embora haja uma política de redução dos fluxos de automóveis lenta, mas em processo contínuo, substituição pelo transporte público de qualidade, sobre trilhos, ônibus leves, etc. Mas, de qualquer maneira, numa metrópole desse porte, era necessário pensar uma alternativa do fluxo leste-oeste. Na ocasião, nós propusemos que isso se desse pelos trilhos. A nossa região ferroviária de São Paulo, ela congregava várias linhas ferroviárias, a Sorocabana, a antiga Sorocabana, Central do Brasil e Centro de Jundiaí, que tinham um leito de carga extenso, porque corriam justamente 3 linhas, 3 companhias articuladas. No momento em que isso muda e que ela deixa, claro que a carga ainda passa por esse trilho, mas no momento em que a gente passa a ter um nível de fluxo, que hoje é coordenado pela CPTM, nós passamos a ter uma reserva diária mesmo, neste trecho enorme. Em alguns momentos, afora as grandes áreas de pátio, Rude, Pátio da Lapa, vários pátios ao longo dessa antiga ferrovia, nós temos em muitos momentos uma calha de 100 metros. E justamente nessa linha é que nós propusemos que, associado ao desmonte do Minhocão, que reporia a história do centro de São Paulo, ou seja, como é possível imaginar que uma cidade volta as costas para o seu próprio centro, e imaginar também que a São João é uma das primeiras saídas a oeste de São Paulo, século XVIII, ou seja, o distrato, é claro que nós temos N níveis de distrato, mas eu diria que a condição de centralidade, de defesa da área central, associada a uma questão de saúde pública mesmo, como foi citado várias vezes, quer dizer, não é possível uma condição salubre nessa situação lindeira ao Minhocão e tão próxima, fez com que nós, unisonamente, defendêssemos esse desmonte e propuséssemos a alternativa pelos trilhos. É claro que hoje, isso foi feito em 2006, é um projeto que foi publicado em revistas especializadas da época, também foi publicada na revista da pós-graduação da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Arquitetura. Então o material está todo disponível na biblioteca do Mackenzie. Agora, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, então isso é apenas para introduzir que há, e é lógico que nós não defenderíamos necessariamente o projeto ipsis literis, como ele foi imaginado. Passados 8 anos, teríamos que repensar a questão dos trilhos, é muito importante para a cidade. Mas o que eu gostaria de colocar é que me parece que nós estamos nos defrontando com o que eu chamaria de uma leniência urbana. Eu diria que a ocupação das praças públicas
por terminais de ônibus, como a Praça da Bandeira, como o Parque Dom Pedro, como a Praça Princesa Isabel, que hoje são Terminal Bandeira, Terminal Princesa Isabel e Terminal Dom Pedro, fazem parte da mesma linhagem que fez o Minhocão. Então, nesse sentido, eu diria que a nossa tônica nas grandes áreas de espaço verde, nas áreas públicas que já existem, seria justamente devolvê-las à instância pública. Então, quando eu coloco o termo leniência urbana, é como se houvesse uma redução progressiva do nosso contrato social, onde nós estamos cada vez mais permitindo e dando indevidamente a instância pública, a coisa pública, contra nós mesmos. Então, nesse sentido, me parece que o desmonte, eu acho que a história, as cidades cometem erros, sim, sem dúvida, no mundo inteiro. Boston desmontou, ficou anos, desmontou todos os viadutos. Claro que não dá para comparar o aporte financeiro de uma cidade como Boston conosco, mas evidentemente eu diria que dentro dessa ideia da leniência urbana é que há sim que ter atitudes firmes e não paliativas. Não tenho nada contra as piscininhas, não tenho nada contra os jardins verticais, contra as pinturas de empenas cegas. Agora, evidentemente que o problema é um problema infraestrutural de porte fundante da cidade, assim como a questão da drenagem urbana. E se o nosso projeto de desenvolvimento de São Paulo tivesse sido coordenado talvez pelo Saturnino de Brito, que fez um projeto à época, nós não teríamos os problemas de drenagem que nós temos como no momento. Vou encerrar, muito obrigada. Agradecemos a Ana Marcelo pela contribuição.